Doutora, a clínica Maternelle é realmente um sonho realizado? É um grande sonho, é muito interessante. Eu tenho uma história pessoal com crianças desde quando eu era criança, porque eu com 13 anos eu falava que eu queria fazer pediatria, não era nem medicina. Então eu brinco que eu fiz medicina para chegar na pediatria. E quando eu me formei, eu me especializei em neonatologia, eu fui trabalhar em UTIs neonatais. Me apaixonei pela questão da amamentação, porque é notório a saúde dos bebês que são amamentados, então menos tempo de internação, a saúde realmente, até nenês graves que tiveram intercorrências, né, saem muito mais saudáveis quando recebe leite materno. E em 2004 surgiu a oportunidade de montar um consultório, um convite de um obstetra, que na época era o diretor do hospital, porque ele achou que eu fazia um trabalho diferenciado com as mães, eu coordenava o banco de leite humano. Durante meu expediente no hospital, eu ficava um pouco na UTI, corria no banco de leite humano para ajudar as mães a amamentarem. E aí surgiu a oportunidade de abrir um espaço para poder trabalhar com o que eu mais gosto, que são os bebês, as famílias, ajudar nesse início, né? A chegada de um bebê gera muita ansiedade, é uma situação, parece uma coisa fisiológica, mas hoje em dia eu falo, as mulheres estão muito sozinhas, né? Muito isoladas em apartamentos e com muita dificuldade. Eu falei, preciso dar um jeito de poder ajudar mais pessoas em relação a isso. E aí eu falei, vou abrir meu espaço. O nome Maternelle, a gente ficou procurando um nome que soasse gostoso, mas significa maternagem em francês. Maternagem é o amor materno, é o cuidado com o nenê, é o carinho, é todo esse começo feliz de vida para a mãe e para o nenê, porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Então veio dessa questão. E a minha mãe também é apaixonada por crianças, ela me dá muito apoio. E ela veio e ajudou a montar a clínica e fez as pinturas. Então foi recebido com muito carinho. E eu sinto que as clientes se sentem muito aconchegadas. Aqui é esse o nosso objetivo. Para que a pessoa que chega, muitas vezes eu atendo gestante até, como pediatra, a consulta antinatal como pediatra, para ajudar essa mãe a se preparar para a chegada do bebê. Os primeiros dias na maternidade, em casa, até como lidar com as visitas, o que comer, como se alimentar na gestação, no pós-parto, as dificuldades com a amamentação. Então esse é o nosso cantinho para poder tratar desses assuntos que eu acho que determinam o sucesso, a felicidade nos primeiros meses de vida, e isso faz diferença no futuro. Então é um sonho, sim, é um grande sonho realizado ter esse meu espaço para poder acolher essas famílias. Eu venho, desde que eu comecei o consultório, uma coisa que me preocupou muito é tentar entender por que algumas crianças são tão saudáveis e outras crianças tão doentes. Eu digo doente quando a gente percebe falhas imunológicas. Então, eu sei que existem vírus, claro, existem bactérias, eles estão aí, infectam as pessoas, mas quando há uma falha imunológica, a criança precisa chegar a um antibiótico, precisa chegar a uma internação, é porque o corpinho está faltando alguma coisa. Então, em geral, eu sei, moramos num lugar poluído, a qualidade da água muitas vezes não é adequada, mas o grande X da questão é a alimentação. Então eu comecei a estudar mais a questão da relação alimentação, saúde, alimentação, doença, alimentação, alergias, alimentação, desenvolvimento, e me apaixonei por este assunto. Então, nos últimos anos, eu venho estudando principalmente nesta área, e eu fui estudar prática ortomolecular porque é muito interessante você entender o que acontece dentro das células. Não é assim, eu vou comer uva porque tem resveratrol, mas o que o resveratrol faz e onde e quanto de resveratrol, né? Então, o que eu posso usar para as crianças para fortalecer o sistema imunológico? E uma questão que eu acho que eu mais vim me preocupando nos últimos anos é entender a relação da alimentação com o comportamento. Este médico que eu sigo muito, que eu fui pessoalmente conhecer nos Estados Unidos esse mês, Dr. Joel Fuhrman, ele tem inúmeros livros, grandes best-sellers, e o último livro dele, em português, seria Genocídio Fast Food, onde ele faz uma análise crítica do que os aditivos alimentares estão causando na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos. E uma questão que preocupa bastante, que me incomoda muito, é o comportamento das crianças.
Nós estamos oferecendo a eles alimentos e produtos alimentícios que estão deixando as crianças agitadas, irritadas, com uma desorganização psicomotora importante. O número de crianças precisando de medicamentos até para depressão vem aumentando. A compulsão alimentar vem aumentando. Então, a gente admira tanto os americanos em vários aspectos, mas na questão alimentação a gente não deveria estar seguindo o que a grande maioria faz. Eu ouvi uma estatística lá, estou trazendo em primeira mão para vocês, que eu achei assustadora. O índice de suicídio entre adolescentes nos Estados Unidos aumentou 8 vezes nos últimos 15 anos. E outro dado que um cardiologista falou na palestra, eu achei muito interessante. O número de crianças americanas que recebem uma alimentação dentro de um mínimo recomendado de porções de frutas, verduras e legumes todos os dias é de 0,6%. Então, por falta de conhecimento, por falta de entendimento de como isso tudo funciona, nós acabamos fornecendo às crianças produtos alimentícios que estão lesando, sim, o cérebro das crianças, dessas crianças. Me preocupa muito o fornecimento abusivo de alguns produtos como farinha branca, alimentos refinados, carnes embutidas, os aditivos químicos, até o glutamato, uma série de fatores que está mexendo com o comportamento das crianças. Isso é preocupante e assustador. Eu sugiro a todos que a gente estude muito, se preocupe com o que está dando para a criança comer, com o que você come, porque você é o exemplo. E qualquer coisa fora do normal, procure ajuda especializada. Não é simples assim, meu filho tem alguma doença, eu vou dar tal remédio. Isso você só está administrando a doença, você não está curando o seu filho. Se você quer um adulto saudável, físico e emocionalmente e cognitivamente, é na alimentação que você consegue. Poxa vida, tivemos até uma aula aqui hoje, doutora. A intenção é essa, a gente estuda para passar conhecimento. É verdade. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação tão importante e valiosa aqui no programa Mundo Mais Criança. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande. E se tiver mais dúvidas, mais pautas, estamos para conversar, à disposição, mandem perguntas, porque a intenção é passar informação mesmo. O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.